Já estamos energizados aqui no podcast Microfone Hiperativo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Alzi Alves, serei o seu host aqui nesse bate-papo, nesse podcast. E deixa eu falar com você que está chegando agora. Hoje o meu convidado, ele tem uma história, uma trajetória inspiradora. Além de inspirar, ele encanta com a sua arte e ele traz cada vez mais a parte lúdica, a parte da ilustração, a parte da escrita. Você que quer escrever, você vai conhecer um cara que ele escreve, que ele desenha e além de tudo ele encanta todos ao seu redor e ele é um patoense, ele é da cidade de Patos, aqui na Paraíba. É longe, é longe. Eu levei ele para esse podcast, pode ter certeza. Ele é um guerreiro, ele veio de muito longe para mostrar para todo mundo que acreditar é possível, fazer é possível, e encontrar maneiras de você alcançar o que realmente você deseja. Eu conheço ele há 14 anos. Ele tem uma história a partir dos anos 2000, ele começa a escrever essa trajetória e sabe de quem a gente está falando. Você já sabe, a gente está falando de Júnior Mizaki. É um ex-aluno meu, foi um aluno online, que a gente vai poder falar sobre isso. Mas antes de você ver o meu convidado, eu quero convidar você já a dar aquele like, já curtir, já compartilhar, já bate aquela foto marcando a gente nas redes sociais. E você que está no Spotify, seja muito bem-vindo. Mas vem aqui para o canal do Microfone Hiperativo no YouTube, sua experiência vai ser ainda melhor. Vai ver meu convidado, vai poder interagir, mandar perguntas e mais, seguir esse nosso convidado nas redes sociais e ver o trabalho incrível que ele faz. Além disso, tem os nossos patrocinadores, Chanca. Tem o Rascunho Estúdio, Escola de Arte aqui de João Pessoa, que você pode fazer um curso de desenho legal, quer saber as novidades, já pega a sua câmera, escaneia o QR Code para ver as novidades, as matrículas, tem vaga, qual é o horário que cabe para você no curso de desenho que você deseja fazer. Além disso, a Escola de Dança de Mendes também está aparecendo o QR Code, você quer aprender dança, aqui em João Pessoa, na Paraíba, você pode também escanear esse QR Code e saber as novidades que tem lá, a matrícula, custo de férias, aí vai depender do dia, do horário, do ano, do mês que você está aí escaneando esse QR Code. Então não perca tempo. E lembre-se, você pode se tornar membro também. Vamos ter conteúdos exclusivos para você. Então você não perca tempo, venha se tornar membro aqui do podcast Microfone Hiperativo. E sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Júnior Mizaki. Cara, que coisa boa. Chega aqui, chega aqui. Ah, energia, pô. Esse é um cara que tem uma energia maravilhosa. Obrigado. Júnior, primeiramente, eu já quero dar, sabe, que ele seja muito bem-vindo novamente e dizer, cara, que bom ter te conhecido. Você me conheceu no início que a Rascunho começou. Você foi o primeiro cara que apareceu do nada e quis fazer logo um vídeo do Rascunho, que tá aí eternizado na internet, eu de cabelão. Eu acho que tem gente que nunca me viu de cabelo grande. Tá lá. Ah, é. Não, a turma vai procurar. Agora vai procurar. Tem que procurar. E aí, daí que a gente se conheceu. Um jovem chegando com um sonho, uma câmera na mão, conhecendo a todos, fazendo amizade, sempre com esse sorriso, com essa energia. E eu acho que você é basicamente a arte em pessoa. Eu acho que você, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que você nasceu sabendo o que você queria ser. Para quem está chegando agora, quem é Júnior Mizaki? Tá certo. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui no Microfone Imperativo. Alzi, muito obrigado por ter recebido. Chianca, que está aqui nos bastidores, que eu já fiz uma exposição dele aqui no vídeo de divulgação. Mas é isso, né? Júnior Mizaki, para o pessoal, principalmente do Spotify, que está acompanhando sem nos visualizar, ou então quem tem limitações. Júnior Mizaki é um cara sertanejo da cidade de Patos, professor de artes, né, no Rio Grande do Norte e também na Paraíba, pela rede estadual. É um cara de 1,80 m, pardo, barbudo, um pouco calvo, que hoje está uma mistureba aqui, né? Tá com a jaqueta de Michael Jackson do Thriller, né? O M não é de Mizaki, mas eu adotei. Ah, mas E ficou um bom. chapéu de couro todo cheio de pedrinhas que eu quem fiz também para as apresentações de contação de história, que está sendo o nosso novo desafio agora, né? E que tá Então, maravilhoso, a gente vai falar muito sobre obrigado. isso. Vamos falar sim, vamos Claro. lá. Júnior, me fala um pouco de você, o que foi que te despertou na arte para você realmente se encontrar e ser o que você é hoje, esse artista de tantas versatilidades. Como falei a palavra correta, olha só. Sim, Olha que palavra, versatilidades, Xanca. sim, sim. Eu gosto muito de revisitar. Puxa mais o microfone. Eu gosto muito de revisitar a minha caixa das memórias quando me fazem esse tipo de pergunta, né?
Eu sou uma criança típica dos anos 80, né? Vivenciei minha infância nos anos 80 e anos 90. Então, desde pequeno, ainda assistindo programas de TVs em uma TV preta e branca, não sei nem se tinha 12 polegadas aquela TV, né? Que vivia mais queimada do que funcionando. Ou então, quando eu queria ver a cores, tinha aquelas telas que de um Colocar na lado o frente. personagem estava laranja, no meio estava vermelho, no outro lado já estava verde. Então, era o que a gente conhecia sobre cores, mas que despertava, digamos que, o nosso imaginário. Então, eu sou da geração show da Xuxa, né? Eu Exato. nasci, me criei com minha irmã, vivenciando aquela fase lúdica, né, que Xuxa trazia nas manhãs, os desenhos e tudo. E eu olhava muito minhas primas desenhando e eu pegava os cadernos da minha irmã e gostava de desenhar. Né? E eu tinha como acho que musa de infância, Xuxa, como uma figura que fosse uma Mulher Maravilha, alguma coisa assim, que eu gostava de desenhar ela, os figurinos, a nave, o Praga, o Dengue, e trazer para esse universo infantil, né? Então, devido, acho que talvez às limitações, por não ter esse acesso à TV colorida, então que a gente chamava de vitrola radiola, com os discos, e sempre querer ter mais contato com esse visual, né? O Natal daquela época, eu acho que fazia sentido pra gente que era criança, porque a gente esperava os especiais da Isso, Globo que verdade, existia é. para poder ver Papai Noel de alguma forma e sonhar que Papai Noel traria algum presente pra gente. Principalmente quem era de classe humilde, né? Como eu. Então, esse mundo infantil me fez despertar para essa vivência lúdica voltada para imagética, eu diria até assim. Então, também sou da geração que a gente catava tampinha de refrigerante no meio da rua para trocar por histórias em quadrinhos, Eu né? lembro. Lembro que a Coca-Cola, Sprite, esse grupo fez para Porque tinha trocar os sobre Trapalhões, tinha da isso, Turma da da Turma da Mônica. E o Mônica, meu primeiro foi do lembro. Chico Bento, né? Eu lembro até hoje. Eu tava até contando hoje numa O meu foi escola. Cebolinha, Foi cara. Foi Cebolinha? Cebolinha. Pronto. Eu tava até contando hoje numa visitação que eu lembro que o que eu ganhei foi do Chico Bento e que eu ficava inquieto. Eu tenho essa lembrança de 3, 4 anos de idade que eu ficava inquieto porque eu queria saber o que estava sendo o que estava escrito ali. E eu não conseguia, porque eu não era alfabetizado, claro, uma criança de 4, 3 anos, não estava ainda em idade escolar. E aí as imagens me despertavam curiosidade para saber o que é que eles estavam, digamos que, contando ali naqueles requadros, né? E pronto, depois entrei na fase escolar, vim morar em João Pessoa, onde a gente passou por bastante dificuldade, sofri um acidente de moto, fui Foi cadeirante durante mesmo, 2 cara. anos, isso. Caramba. Foram 5 cirurgias, corri quase que o risco de perder uma das pernas nesses processos de cirurgias, onde uma infeccionou e foi todo um momento muito difícil para nossa família. E foi por isso que a gente retornou para Patos, onde até hoje eu moro lá. E nesse período eu lembro que eu morava em Mangabeira 2, aqui em João Pessoa, e tinha um vizinho que ele trabalhava numa gráfica e ele trouxe um bloquinho de papel reciclado. Então, como eu era uma criança que não podia mais brincar no meio da rua, nem jogar bola ou correr, né, como uma criança normal de 6, 7 anos de idade, então meu brinquedo era aquele bloquinho de papel para poder desenhar. Então aquilo ali começou a me estimular mais para as artes visuais, né? Aí foi onde eu enveredei para o boom do pop dos anos 90, que seria não os mangás, que os mangás chegaram no final dos anos 90, É mas verdade. os animes, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Dragon Ball, Guerreiras Mágicas, Interessante é porque né? a gente entrevistou o pessoal da Resistência Sim, Tokusatsu e ele me fez lembrar dessa memória que você tá falando. sim, Que meus primeiros heróis não foram Marvel e DC. Foi o Jaspion, foi Jiraiya, o Changeman, Jiraiya, foi o Changeman, foi o Flashman, sim, foi Ultraman, Spectroman. E eu tinha esquecido disso. Eu fiz, caramba, realmente, no Brasil, ninguém conhecia esses personagens que hoje são, vamos dizer, o top do top. sim, Era todos personagens japoneses. verdade. Incrível como mexeu com a nossa infância essa Sim, cultura, né? foi muito forte, Foi né? Que muito hoje, forte. claro que hoje tá mais aberto esse acesso, né? Embora tenham plataformas ou gratuitas ou pagas, mas está mais aberto para você ter acesso a animes, a essas séries. Mas antigamente não, a gente assistia temporadas que reprisavam anos e a gente parecia que estava vendo pela primeira vez, Isso. não é? E o final, quer dizer, quando tá chegando perto do final, os caras voltavam pro começo. Voltava para o começo e a Ah, gente que ficava, raiva! Ah, né? Caverna do Dragão que nunca terminou, Nunca né? terminou. Então a gente criava
aquele despertar, né? Parecia que era algo coletivo, que todo mundo vivenciava aquilo, queria ir embora para casa para assistir a temporada final dos Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Poseidon e tal, então era o assunto da escola. Então as crianças vivenciavam muito isso, queria ter aquele produto, boneco, aí vinha o Super Nintendo, que a gente ia para locadoras, né? É. Ficava lá na grade implorando para que, sei lá, alguém dissesse: "Não, venha jogar pelo menos essa partida aqui comigo", Aham. né? Então, tudo isso aí, para mim, foi muito forte e ajudou a construir, não é? O que Júnior Misaki se tornou em relação a ser um profissional dessa parte de ilustrações e também como educador. Até uma vez eu estava falando, quando eu fui lançar um dos livros, porque essa minha fase de escritor infanto-juvenil é recente. Surgiu na pandemia, né? É o Novo Testamento, né? Mas eu estava até conversando com um amigo meu que desde a infância eu comecei a estudar teatro com 10, 12 anos de idade e que só agora estava me tornando escritor. Aí ele disse: "Não, você já era escritor, você só não teve a oportunidade de você De externar de isso. externar isso, porque o seu meio não possibilitava isso. Mas você já tinha isso. Igual como ilustrador, né? A gente já desde de bebê, literalmente, a gente já É. era estimulado de alguma forma a ser conduzido para esse mundo lúdico, né? E é interessante como isso é arrancado da gente, né? Sim, Porque a infância você vai aprendendo o alfabeto como um desenho. E aí você desenha na infância e quando você vai, tipo, o primeiro ano, que hoje é o primeiro ano é a alfabetização, eu acho, né? isso. Então, no segundo ano, quando você chega, a educação artística não é educação artística. Sim, É colagem, é recorte. Pelo menos o meu foi assim. E para mim era muito frustrante. Porque eu tinha essa mesma semente que você. Eu queria desenhar, eu queria sim. mostrar que eu sabia, eu queria aprender alguma coisa, né? Uhum. E aí as pessoas perdem isso quando entram nessa fase. Infelizmente, e por falta de profissionais capacitados, né, para poder orientar isso. Aqui na capital, nem tanto, porque existem universidades de artes que produzem profissionais para o mercado de trabalho e eles saem diretamente para as escolas, né? Embora, por mais que tenha essa deficiência ainda de profissionais que são limitados a ensinar determinadas artes. Mas eu que sou interiorano, né, que sou do sertão, que não existe, né, isso, né? Eu digo pelos meus alunos que dizem: "Ah, eu queria ser um professor de artes, eu queria fazer faculdade de artes". Onde é que tem? Claro que nós temos as online que Uhum. possibilitam Hoje é outra esse realidade. caminho, isso. Mas assim, o contato presencial ainda é muito importante, né? Então só tem o quê? Nas capitais, é João Pessoa, é Natal, é Recife, nem Campina Grande não tem, não é? Uhum. Então isso acaba, digamos que matando o sonho. Aí acaba em fazendo o quê? Ciências biológicas, porque tem lá engenharia florestal, né? É E verdade. mata o sonho artístico, porque infelizmente ainda ser artista não é algo rentável, né? Na verdade, o que mais passa não é que assim, não é algo rentável, é que você não consegue Não sobreviver. consegue sobreviver daquilo, que Que você é não vai uma, conseguir uma estabilidade, que não é praticamente é verdade? uma inverdade que a sociedade impõe, porque Isso, assim, você pode ser design de interiores, você pode trabalhar com engenharia, você pode trabalhar com, hoje, né, com cinema, você pode trabalhar com sim, animação, conceito de game. Hoje, se a gente tá aqui dentro dessa sala, alguém desenhou tudo que tá aqui. sim. A cadeira, o microfone, a televisão, e é incrível como parece que o desenho não tem valor, E outra não coisa, é? você vive disso, você é um profissional de sucesso, não é? Eu tenho também uma instabilidade dentro da área da arte. Eu sou professor de arte, a arte que me fez tornar professor, né? Ou É, seja, eu pago as minhas contas através da arte. é, E as pessoas têm medo de encarar isso. Ah, dá para pagar a conta? Dá sim, gente. Enricar já é outra história, que também pode enricar dependendo do caminho que do você caminho que você traçar. toma, Mas claro. você não vai morrer de fome, como muita gente prega, né? Ah, eu quero ser ator, eu quero ser músico. Não, você não vai morrer de fome, né? É só se projetar, se planejar e correr atrás. E existe maneira de você estudar a sua Sim, profissão. Aí você vai saber se ela é rentável, se dá para sobreviver, se isso. você tem que ter uma outra renda. Tudo dá para ser hoje se Sim, tudo é uma pesquisar. organização. Pois Porque é. não adianta, eu vou partir para engenharia, eu vou partir para medicina, sei lá, direito, né? A gente conhece inúmeros enfermeiros, engenheiros que estão desempregados aí, estão fazendo segunda e terceira graduação, não é? Então não é o curso, é sua dedicação, é o seu traçar que vai determinar se você é um bom profissional ou não, É né? verdade. Existem vários profissionais de outras áreas que não estão na própria área, Isso. né? E às vezes porque o mercado não comporta, ou às vezes fez o curso que não era o curso que a pessoa queria fazer e Sim, fez porque teve toda uma pressão familiar, isso influencia pra caramba na muito. decisão. E às vezes aquele talento, aquele amor pelo qual aquela pessoa ela quer realizar, fica ali apagado. Sim, Teve um depoimento, eu vou até fazer um depoimento, sem falar o nome do aluno, sim. mas quando tu falou em Campina Grande, me trouxe uma memória de uma situação que eu tive em sala de aula.
Um senhor de Campina Grande, antes da pandemia, se matriculou no rascunho, ele e a esposa. A esposa veio para acompanhar ele, porque ele tinha se aposentado, médico, e ele, quando chegou na sala para conversar comigo, porque sempre tem aquele primeiro contato antes de ter a primeira aula, né? Conhecer o professor, a sala, tal, né? E ele deu um depoimento tão emocionante para todos os alunos, que ele disse: Eu vou estudar nesse horário. A esposa dele estava de lado, ele fez: Eu me formei em medicina porque a minha família me obrigou. E eu vivi a minha vida inteira dentro de uma profissão que eu aprendi a amar, mas eu vivi a minha vida inteira com uma tristeza sem saber o que era. E eu conversando com a minha esposa, por isso que ela tá vindo, porque eu não consigo dirigir mais, que eu já tô aposentado, e ela vem dirigindo de Campina Grande para cá para ter, Sim, tipo, é uma aula por semana com uma sim. hora e meia de aula. Porque ela, em uma conversa que eu tive com ela, eu disse para ela que eu desenhava. E eu sofri muitas repreensões do meu pai, dizendo que eu ia virar um malandro, que eu ia ficar na rua fazendo desenho, que não ia conseguir sobreviver, que eu não ia ser ninguém e tal. E ele me criou um bloqueio. Só que esse bloqueio que ele me criou, a minha esposa me desbloqueou. Só que ela só veio descobrir agora que eu me abri para ela já Nossa. na Uhum. aposentadoria. E eu tô aqui, Alzi, para dizer que eu vim assistir aula na sua escola para realizar o maior sonho da minha vida. Eu só quero sentar numa mesa e desenhar. Puta, Júnior, isso me quebrou de uma maneira que eu fiquei. Sabe aquela coisa, você olha pra pessoa e não sabe o que falar? Sim, Você quer só dar um abraço nela? sim. Uhum. E o que me parte o coração foi que veio a pandemia. E aí eu não tive mais contato com com esse casal, né? Sim. Que os dois, ela não estava aposentada, ela ainda estava trabalhando, né, na área também da medicina, ele já estava aposentado. E eu sei que foram 3 anos, né, sem a rascunho abrir. E para uma pessoa já de uma idade um pouco mais avançada, Sim. é muita coisa, 3 anos, né? Ter que viajar, pegar a estrada de Sim. Campina Grande, é o que dá umas 2 horas, eu É acho, né? 1h40 Uma por hora e aí. 40, dependendo da Isso. velocidade, né? E aí, quando a pandemia veio, eu não lembro se eu consegui falar com ele, mas um pouco da memória que eu disse para ele é: você não precisa de mim para ser feliz. Infelizmente a gente vai fechar. Faça do jeito que você quer, do jeito que você gosta, do jeito que você vai sentir bem. Pode sair um olho. Se tu se sentir feliz, faça, porque a escola vai fechar. E foi aquele momento mais duro da pandemia, quando a escola fez 10, ia fazer 10 anos. Isso é dois depoimentos que eu posso dar para tu. Quando eu Sim. vejo uma pessoa como você, de uma cidade do interior, com limitações, com tudo, para mim você é um exemplo de resistência, Uhum. do amor pela arte, né? Hoje, graças a Deus, você, além de ser um professor concursado, tem a sua estabilidade, mas o que me dá assim mais orgulho de ter sido seu professor também é que você não deixou isso tirar essa semente que aquela Sim. pessoa que esteve comigo naquele momento, aquele senhor, né, médico, Uhum. falou. Eu tive que Sim. abandonar aquilo que eu amava, né? Sim. E é uma coisa assim que toda vez que eu encontro com uma pessoa da arte como você, a primeira coisa que me toca assim é tentar enxergar o porquê ela tá lutando por aquilo. E é uma resposta que diariamente eu me faço, sabe? Embora, claro, que a vertente da educação, da arte e educação, hoje para mim é mais forte por essa questão da estabilidade, mas não é só estar dentro de uma sala de aula aplicando uma base nacional curricular, uma habilidade e competência, né? Mas a gente que é artista, a gente tem o nosso externo, né? O Uhum, nosso externo que é o que nos move, exato. né? É o que faz a gente coexistir, diria até assim. Então, E você se encontrar com você sim, mesmo. sim. Então, assim, a pandemia, já que a gente está tocando nesse assunto, né? A gente não está indo em parte cronológica, eu acho interessante isso. A pandemia fez um Júnior Misaki, artista visual, falecer de uma forma e ressurgir de uma outra forma que me desafiou bastante. E que até hoje está me desafiando, né? Porque eu estou conhecendo outras habilidades de artes que na infância eu ouvia dizer que eu nunca iria conseguir fazer,
né? Queria ser bizarro eu estar fazendo. Olha Até de pessoas só. próximas mesmo, né? E hoje eu Uhum. me habilito, digamos que a expor meu corpo, a minha voz, para poder interpretar uma história, um personagem, cantar uma música, né? Que também estava dentro desse corpo de limitação. Então, antes da pandemia, até mais ou menos meado de 2008, onde foi minha última exposição, a exposição Cativar, realizada lá em Patos, uma exposição de pintura em tela, que hoje em dia é raro a gente ver artistas que pintam em tela de forma meio que tradicional, né? Embora hoje a gente tenha a Naif, que está em alta, tem a arte contemporânea, que também tem os seus espaços. Mas principalmente no interior é difícil a gente ver isso, até porque são obras que são difíceis fazer ter retorno, se você for pensar de uma E o forma material de caríssimo. material caríssimo e cada vez ficando mais caro. Então Isso. eu tinha decidido realmente em 2000 que ia literalmente parar tudo, estava finalizando o meu mestrado em artes na UFRN e queria me dedicar apenas ao campo da arte e educação, já que eu já estava lá dentro e tal, que arte de forma externa não teria mais sentido para mim para investir nisso. Foi onde Uhum. veio, digamos que essa inspiração pela literatura infantil, infanto-juvenil, que também foi algo castrado lá atrás, Foi né? mesmo, cara. Porque também queria escrever um livro, mas assim, a gente tem aquela distância, tipo, ah, não, mas para escrever eu tenho que ser, sei lá, muito bom em língua portuguesa, tenho que ter uma editora, né? Mas a gente vai conhecendo outros caminhos que a gente pode fluir, né? Sem Exato. precisar de uma grande marca por trás, né? A gente pode se atrever a isso E aí. tu me fez resgatar uma memória que eu lembro que você tentava fazer de tudo, até juntando os empresários da cidade, me corrija se eu Sim, estiver errado, para fazer oficinas de desenho, sim, sim, né? Eu não sei se talvez para fazer essas exposições ou até mesmo sim. tentar fazer essas Eu obras. sempre fui assim um artista meio que midiático. Eu acho que por causa dessa questão da minha primeira graduação ser comunicação social e me envolver em projetos e festivais culturais pela cidade, isso aí me possibilitou aprender a jogar meu nome em espaços que eu talvez nunca teria oportunidade se eu fosse apenas artista. Né? Então, existe até tipo comentários assim, quando eu lembro, hoje eu não escuto mais isso, mas no início eu escutava tipo dos artistas dizendo: "Ah, Júnior é mais um marqueteiro do que um artista". Aí quando eu ia para o marketing, para a parte da comunicação, eu escutava do pessoal da comunicação: "Júnior é mais um artista Do do que que um uma, jornalista", sabe? Sempre eu vivi nessa encruzilhada. Vou para um uma lado, dualidade o é, tempo um todo. artista não me vê como artista, me vê como um comunicador. Um comunicador não me vê como comunicador, me vê como artista, né? Quando eu terminei jornalismo, eu era tipo, o cara que era o fodástico da universidade, era sempre os estágios, primeiro lugar em seleção e tudo. Quando eu corria atrás de fazer emprego, ouvi dos meus próprios professores: "É, eu nunca lhe vi como jornalista, você tem uma veia meio que publicitária, porque você gosta da arte, de desenhar, da imagem e tal". Ou seja, isso aí me criou uma confusão durante um período da minha vida que me gerou uma baixa autoestima tremenda, Então, né? Até poder aceitar isso, do que eu poderia fazer e o que eu não poderia não fazer. Né? E hoje eu trago muito essa questão da comunicação para esses trabalhos, né? Tive já eventos de cultura pop, como o Playcomic, que a gente iniciou, digamos que esse fomento ao incentivo à cultura geek lá na cidade de Patos, durante o período de uhum, 2015 a 2017. E quando eu vim para João Pessoa fazer a especialização na época, em 2010, quando eu lhe conheci, né? Em artes visuais, cultura e criação, que foi pelo Senac, aí foi quando eu conheci Camila, que sim, era Camila sua aluna na Santos, época, isso. né? E eu lembro que até hoje, quando eu entrei na Rascunho, para mim era como se eu estivesse entrando na Disney, Ai, né? que E lindo, quando eu cara. entrei hoje aqui, para mim foi essa mesma lembrança afetiva, não é porque eu tô na sua frente, mas sabe assim, um espaço que a cada passo que eu dava aqui dentro daquelas escadas, vem um aluno meu na cabeça, vem um outro aluno que chega com caderno: "Professor, o que é que eu faço para ter aula de desenho?" E eu viver num espaço que não existe um espaço assim, né? Isso me dói até, sabe? Me dói Uhum. até entrar, saber que eu estou vivendo um sonho de muitos, um sonho que seria também do Júnior lá de trás. Claro que eu adoraria ser novamente aluno da Rascunho, mas que hoje eu entraria com outra perspectiva, né? Mas é o Júnior que quando tinha 14, 15, 16, 18, 20, 25 anos, né? Então, tipo, revisitar um espaço afetivo que ficou lá dentro, sabe? Tipo, poxa, cara, que era o lugar que você deveria ter estado há muito tempo e que Uhum. infelizmente você não teve esse espaço. E graças também a você, não é? No curso que a gente fez em
2011. Gente, eu vou até contar, tava falando aqui que chegou a hora da polêmica. Polêmica. Né? Temos que colocar alguma música. É hoje que eu vou ser preso! Meu Deus, agora eu estou assustado. Agora eu terei tempo, gente, para poder escrever meus livros em paz. Passou agora, não foi? Eu duvido, não. Acho que já denunciaram. Já estão aí na frente, já. Que houve sirene aí, né? Pronto, eu acho pronto. Então vou ter agora tempo, gente, para poder, olha, escrever em paz, desenhar em paz, sem precisar corrigir prova e colocar nota no sistema, né? Então é assim, em 2011, a Alzia abriu, acho que eu fui da primeira turma de arte digital. Arte digital. Era novo, tava chegando ainda aqui. Você já tinha umas turmas presenciais, mas estava começando. Foi de cor digital, foi? De colorização? Foi, colorização digital. Colorização Isso, digital. 2, 3 meses, alguma coisa, né? Na época, né, claro que tudo que envolve artes é caro, o investimento para mim foi bem alto, né? Mas eu tenho que fazer esse curso, vale a pena, é com a Alzia, é com a Rascunho. Eu tenho que passar pela Rascunho para dizer que eu fui aluno da Rascunho de alguma forma. Oh, meu Deus. Aí Camila, né? Não, Júnior, faça, se inscreva, eu tô fazendo, tô gostando, vai ser bacana, tal. Comprei a mesinha digital, a bendita aquela mesinha, a mais simples, né? Na época era ainda top de linha, mas era mais simples para começar o básico mesmo. Aí comprei a mesinha e eu lembro que um dos requisitos era você ter internet de até 2 megas. Era, porque Uma senão coisa ia assim. ficar caindo a conexão. Isso, aí eu tinha de uma. Aí você disse, não, Júnior, mas vamos tentar, se der certo, beleza, né? Aí a gente ia começar, aí tinha assim, aí tinha a matrícula, tinha que assinar uns papéis lá de sigilo, de não poder vazar a imagem, nem gravar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E as aulas eu lembro que eram, acho que de 3 horas da tarde, eram 2 ou era 3 alunos, eu acho que era pelo MSN, não lembro, não era Google Não, Meet. era Skype. Era Era o Skype, pronto, gente, eu falei assim, ainda existe Caramba, Skype, mas existe. era pelo Skype, né? Era pelo Gente, não é tão velho assim, não, ainda não acabou, né? Isso, né? Tá, Xianca, eu vou ter que dizer pra ele que eu vou desenhar no papiro, Xianca. Pois é, na egípcia, né? Então, pronto, era de 3 horas da tarde, era uma aula por semana, eu acho alguma coisa assim. Aí a Alzi, a didática, né? Apresentava os brushes lá, tudo bem bonitinho, a gente baixava, colocava no aplicativo, no software que a gente utilizava. Aí ele dava um desenho em preto e branco e explicando todo o processo de como a gente poderia arte finalizar, né? Desde desenhos que eram feitos a lápis, deixar o contraste mais escuro, para O depois tratamento começar. não era da imagem e Isso, tal. começar a aplicar a cor. Só que nesse período aí, onde vai chegar onde eu quero chegar, a Alzi dizia pra gente não gravar. E eu gravava. Oh, meu Deus. Pode me processar, pode me Ai. processar. Gente, eu gravava porque não tinha condição. Olha só, uma internet de 1 mega, né? A Alzi falava, pega o brush e azul, amarelo, aí você faz o contorno de cabelo, tal. Ou seja, a internet era travando direto. E eu sou um cara que eu sou neuroatípico. Eu tenho TDAH com... Ai, como é que se fala? A hiperatividade aqui tá mil. Com desatenção elevada, né? Isso eu descobri depois da pandemia, depois de terapias, né? E testes com muitos terapeutas e tal, descobri isso. Então, tipo, eu nunca consegui, eu lembro, de terminar uma obra no curto prazo, né? À toa que quando finalizou o curso, faltando a última avaliação, eu não concluí. E você me deu certificado, acho que foi talvez por pena, ou então porque você viu a capacidade, o Nada, esforço. capacidade, cara. Né? Você disse, não, Júnior, eu já vi através de seus outros trabalhos, você conseguiu, tem problema não, eu vou lhe aprovar, tal. Né? E pronto, aí você me aprovou. Mas para eu poder conseguir terminar as atividades, eu tinha que gravar, né? Eu tinha que gravar, infelizmente, para poder eu reassistir 3, 4, 5, 10 vezes para poder tentar refazer aquilo ali. E naquela época, gente, isso me deu um trauma, porque eu não me sentia capaz e que tudo que eu sabia sobre arte digital eu tinha aprendido contigo. Então eu guardei os brushes, guardei os vídeos, né? E eu prometi para mim que eu nunca mais iria desenhar com caneta digital. Então a caneta digital ficou aposentada de 2012 até 2011 até 2020. Foi mesmo, Foi cara? em 2020 com a pandemia, né? Eu concluí no meu mestrado que a gente tinha que elaborar um produto. Eu criei um produto para professor de artes, que era ensinando metodologias de como utilizar histórias em quadrinhos na sala de aula. Que inclusive esse produto foi até finalista aí do HQ Mix em 2022, 21, 22, não lembro, né? Ficou lá como estudo teórico desenvolvido e que eu decidi, quer saber de uma coisa, vou encarar a arte digital.
Aí foi que eu fui reabrir as suas aulas, assistir 7, 8 anos depois, abrir as pastinhas com os brushes, com tudo lá, e começar a desenhar do zero. E até que depois disso aí, consegui concluir meu material em 2020, né? Eu criei vários personagens, comecei a criar gosto. Todo dia eu queria criar um personagem. Todo dia, sabe? Criei, acho que uns 30 personagens autorais para poder montar esse livrinho, diagramei, né? E depois, quando eu terminei a defesa do meu TCC, do mestrado, né? A dissertação, eu me senti órfão, né? Porque, nossa, cadê aquela prática, aquilo que estava me dando gás, né? Assim, que eu disse que nunca mais iria desenhar e agora está me servindo de alguma forma. Foi a partir daí que eu comecei a pensar em entrar para esse universo aqui, onde Uhum. literalmente 90% das minhas obras são feitas com arte digital, né? E a Clarice Andorinha, que foi a primeira obra, foi justamente utilizando as técnicas que eu aprendi em Vou pegar 2012. aqui, gente, para tu dar um zoom aqui. E aqui toda essa arte do desenho, a cor e também Sim, o roteiro, né? sim, sim. Também o roteiro. Tá? Dá pra você ler, Chico? Vou abrir aqui, ó. Então isso aqui foi fruto daquele curso de 2011, não é? E aqui já é Graças uma a segunda edição, pessoal. Esse livro já é já a teve. segunda edição. Teve a primeira se esgotou assim em 3 meses, não Olha é? só, coisa mais linda, pessoal. E foi literalmente o que eu aprendi assim contigo. Eu sou muito grato a Rascunho porque foi a oportunidade que eu tive de vivenciar esse conhecimento técnico, mesmo ainda primário, né? Assim, com poucos recursos de técnicas não tão elaboradas, mas que eu me desafiei graças à experiência que eu tive com a Rascunho aqui há muitos anos Coisa linda. atrás. Né? E a partir daí eu não parei, começou a produção. 6 meses depois veio o Mágico de Seridó, aí veio o Gato Juan e por aí veio. Já estou ilustrando a minha sétima obra, né? E obras, por exemplo, Clarice Andorinha foi premiada a nível estadual pela Audubon, Olha né? que coisa Foi maravilhosa, né? a Audubon do Estado, né? Foi premiada. Então são obras que já ganharam não só o Brasil, mas também que já ganharam até outros países também. Essa obra foi trabalhada na Argentina, na Universidade da Patagônia, né? O Gato Juan está no Canadá, né? E por aí vai. Ó, essa aqui é outra também, pessoal. Sim. Essa daí O foi a mais Mágico do trabalhosa de ilustrar. Seridó. Foram 6 meses Diga ilustrando aí, essa obra me aí. diga se não dá para ter orgulho desse aluno. No caso, não é mais meu aluno. Ele é meu amigo de profissão. Agora ele é. E tem áudio também, viu, pessoal? Desse Sim, livro. Tem todos os áudio. livros, Tem. ele vem acompanhado de um QR Code, que ele vem um audiobook, né? Que é uma forma também de inserir a inclusão, né? Para quem tem limitação visual, ou então tem algumas limitações Coisa linda. neurodivergentes, então dá para acompanhar a obra através do áudio, né? O brilho tá atrapalhando, Xanca? Tá tranquilo aí. Tá, dá pra ver? Você me avisa, tá? Olha só, pessoal. E aqui, deixa eu pegar esse outro aqui, que é o gato Gato Juan, que foi uma homenagem ao meu filho de Juan. pelos, que faleceu na pandemia também, e que eu queria ter feito uma homenagem para ele, né? Ele faleceu com 13 anos e nas minhas terapias, eu conversando com minha psicóloga, né, ela disse: Júnior, por que você não escreve para a criança falando sobre a questão do sentimento do luto, de como pode superar essa questão do luto, né? Então eu coloquei na escrita, coloquei nas ilustrações. A princípio não era o modelo de ilustração que eu queria, mas eu acho que o formato simples, chapado, das cores, até as crianças percebem a jogada da psicologia das cores, né? Quando o É gato vai verdade. morrendo, as cores vão ficando mais densas, né? Vão mexendo mais Com um pouco com a história, com a história e o né? psicológico, né, da gente. Isso. E E as tam... crianças percebem isso, né? E esse livro aqui, Alzi, para mim também é um troféu porque outros escritores lá da minha cidade, eles se tornaram escritores depois que eles leram esse livro e eles viram que também poderiam ser capazes de escrever, né? Então, é aquela questão que a gente estava falando aqui no off, antes de começar o nosso podcast, justamente o quão a gente se torna referência para outras pessoas sem perceber. Esse daqui da Exatamente. Raposa, uma homenagem ao Pequeno Príncipe, é uma obra que eu amo, do Exupéry, e que sempre fiquei meio que em dúvida, tipo, o que aconteceu com a raposa depois daquele adeus? Será que ela faleceu? Será que ela conheceu outro príncipe? Será que ela seguiu a vida dela? Então eu quis Ai, escrever lindo algo isso aqui. para ela, sabe? E essa obra aqui não foi digital, essa obra foi toda em pintura em tela mesmo, acrílico É, sobre as tela. pinceladas estão lindas aqui. Toda em acrílico Agora sobre me diga, tela. pessoal, olha só essas obras que vocês estão vendo. Um artista desse para, né?
Qual é o prejuízo de às vezes você abandonar uma coisa que você tem todo o potencial de fazer? Ele já está servindo de referência para outras pessoas, inspirando outras pessoas, né? Olha, isso aqui é tela pura. Sim. Olha que coisa linda. Todas. Tem até a pegada de Monet aqui, ó, que é aquela só. É o artista Monet, né? Que é Sim, impressionismo, né? sim, sim. E a paleta de cores deles, todas assim, elas se relacionam, né? Elas são bem relacionadas, também inspiradas, tanto no rococó, quanto também no impressionismo, no pós-impressionismo. Tem toda uma questão desse estudo aí. Então, essa obra, para mim, ela me proporcionou uma abertura num espaço que eu não esperava, que era ter um livro publicado em uma editora, porque todas as minhas obras aqui são independentes, né? Eu faço a ilustração, escrevo, só não reviso, mas a própria formatação eu faço, mando para a gráfica e eles me enviam. Mas nenhuma delas tinha sido por editora, mas essa daqui eu participei de um concurso no ano passado, pela editora Luso-Brasileira, né, a Ases da Literatura, que ela é de Portugal e tem sede aqui no Brasil, e que eu consegui vencer o concurso na categoria Infanto-Juvenil, e eles lançaram por conta deles e publicaram em 14 países e 4 continentes, né, nesse Cara, formato de língua portuguesa, onde eu tive que refazer até, aliás, fiz uma ilustração especial para essa edição aqui, né, cadê? Que também é em pintura em tela. E essa obra aqui, tipo assim, até para os fãs do Pequeno Príncipe, ela foi muito bem aceita. Já participou de exposição em Minas Gerais, como obra que faz referência ao Pequeno Príncipe. Já rodou palestras em universidades, no sul do país também. Assim, ela, eu acho que a maior parte do país, o Brasil, já conheceu a Raposa Depois de Aquilo Adeus e que hoje está saindo pelo selo da Razinha, que é o selo infantil da Ases da Literatura, uhum. né, que me proporcionou essa visibilidade, né, de estar numa editora internacional, uma publicação que foi para outros países, que está sendo rodada em outros países, né, e que eu também não esperava ter tido esse reconhecimento, né, achava que nunca iria ser notado e que o pessoal até da editora tem até vídeos no meu YouTube falando, né, do impacto que eles tiveram, tanto quanto as ilustrações, como também do texto, quando eles receberam no processo de seleção, né? Eles viram a obra e disseram, gente, olha isso aqui, a gente precisa ter um cuidado com essa obra Com aqui, essa obra, né? né? Não Exatamente. é à toa que, por exemplo, aqui em João Pessoa, não sei se eu posso falar marcas Pode pronto. falar. É, a gente fez uma apresentação na escola Lurdina, que até a Uhum. psicóloga de lá, Jacira, que ela tem uma filha que passou pela Rascunho, que se formou em design, que Sim. hoje ela estava me falando que ela tem muito orgulho, né, da filha dela, hoje uma design profissional, ter passado aqui pela Rascunho. É uma coisa E maravilhosa ela isso. fez um projeto pedagógico com essa obra, que ela é um pouco desafiadora para ensino fundamental, para crianças, por ter um texto mais filosófico, de um pensamento que trata muito relações é, afetivas, eu diria assim. E ela, como psicóloga e educadora, ela destrinchou essa obra e fez com que as crianças se identificassem com elas. Né? Então, hoje eu recebi muitas homenagens lá no Lurdinas, nas turmas do quinto ano, e eles fizeram até uma teatralização do quanto essa obra para eles foi impactante, Olha né? pra cá, tá? Só Olha pra gente para não te cá, né? Porque eu perder e o começo a teu rodar na áudio. cadeira e, Pra né? não perder o teu áudio. Certo. Então, é uma obra que eu tenho um carinho muito especial por isso, que ela me proporcionou uma visibilidade num campo maior que eu esperava não chegar. E tudo isso, Alzi, foi acontecendo assim a curto prazo. Porque da pandemia para cá, nós temos o quê? 4 anos. Clarice Exatamente. Andorinha completou agora no início de dezembro, né? Dia 2 de dezembro, completou agora 4 anos que eu lancei. Né? E já são o quê? 7 obras, né? Já tem obra aqui, por exemplo, o Gato Juan já está no forno para sair a edição em espanhol e Ai, inglês, sabe? tô doido pra falar um palavrão aqui, não posso. Que massa! Né? E são obras que, pronto, até essas questões assim do que eu aprendi aqui na Rascunho, sobre ilustração digital, como esses personagens são todos desenhados, que muita gente pensa que eu desenho o cenário junto, não, eu desenho parte por parte. Então, o cachorrinho é separado da bruxa, é separado da menina, é separado do cacto, é separado da montanha, porque depois eu utilizo essas imagens e vou Até criando. separadamente para outras coisas, Isso, vou né? criando animação. Então, tenho até animações, clipes musicais dessas canções da maioria desses livros que eu fiz justamente das técnicas que eu aprendi na Rascunho,
né? Que hoje em dia eu utilizo as minhas animações que eu faço, né? Musicais da Clarice Andorinha, do Mágico Seridó, são todos os framezinhos que eu fiz separados e fui juntando para poder formar a edição de animação, mesmo ainda primária, mas é uma animação, sabe? E que essas obras têm me possibilitado assim ir para lugares que nunca esperava colocar os pés e também conhecer pessoas que eu nunca esperava também conhecer. Não sei se eu já posso falar agora, né? Porque eu falo mais do que o entrevistado, Nada, nada. né? O ano passado eu tive a oportunidade de visitar Maurício de Souza Produções, que para mim também já foi outra sensação semelhante ao que eu senti quando eu entrei aqui. Então, a Maurício de Souza Produções, naquelas visitações que eles têm para os turistas, né? Quem entra lá, eu acho que você já deve ter ido lá, Não, não? não fui lá. Eu Não? conheci ele, encontrei com ele já umas 2 ou 3 vezes e com a Mônica. Pronto, então, quando eu entrei lá também foi um universo tipo, gente, eu queria ter trabalhado aqui, eu queria estar trabalhando aqui, eu queria viver aqui, né? Você caminhar entre os desenhistas, os artistas, e lá ninguém mais desenha, tipo, com a mão, com Parece que só tem, acho que um profissional lá, eu acho. um, dois ou três, que até eles É, têm um lugar bem especial lá no cantinho, né, que são amigos das antigas do Maurício, que é, Maurício não quis perder o vínculo com essas pessoas. Mas para quem quiser trabalhar na Maurício de Souza Produções, tem que ter o curso de habilidades digitais. Não vá pensando que você vai no papel, que você não vai ser aceito lá, não. Tem que sair com esse conhecimento digital. Então, desde o processo de rabisco, de esboço, de colorização, de retículas, que agora eles estão com essa vibe mangá também, tudo é digital, tudo digital. E eles disseram lá, olha, para trabalhar aqui tem que saber mexer com as até por conta tecnologias. do time, né? Da velocidade Sim, das sim. coisas, precisar dos E é um arquivos. universo, gente, que assim, assim, para quem ama esse campo das artes visuais, é como se fosse a Disney, né? Tudo lá faz referência ao universo do Maurício. Aí eles nos levam para o campo de dublagem, para onde são produzidos games, para onde são produzido o marketing que vende tomates para o Japão, né? Toda a indústria do Maurício de Souza tá lá. E fora, tipo, a primeira carteira dele, quando ele desenhava ainda para jornais, antes de ser o cara que não é? Tá lá exposta, desenho do Osamu Tezuka, que fez para ele autografado, você vê isso de É, perto, você, gente, isso aqui tem a energia dessa pessoa, que é um ídolo também. E quando eu fui para lá, eu mandei um e-mail para o pessoal da produção, dizendo que era de Patos, da Paraíba, e que queria levar uma das minhas obras para lá para presentear eles. Aí eles disseram, olha, infelizmente, devido ser um período que ainda estava finalizando a pandemia, o Maurício também já está um pouco idoso, ele não está vindo muito aqui, mas você pode trazer, que a gente dá uma maneira da gente poder encaminhar e deixar na sala dele quando ele estiver aqui e tal. Aí nesse dia, quando eu fui, a gente finalizou, foi para a Vila do Limoeiro, que existe lá dentro, que é um parque infantil com brinquedos. E nesse dia a Turma da Mônica, os atores que fazem os personagens da Turma da Mônica foram visitar a gente. E, tipo assim, o Júnior de 4, 3 anos de idade, que trocava tampinha por quadrinhos, se emocionou quando viu, eu imagino, A cara. primeira coisa que eu Eu fiz, lembro das capas. As capas eram sim, vermelha com a era a tampinha que era a tampinha, carinha que do era a cara do personagem. personagem, bem destacado. E eu sempre achei, Alzin, muito difícil desenhar os personagens da Turma da Mônica, Também, sabe? Não, também. se me pergunta, Júnior, é mais fácil desenhar um Goku, um Cavaleiro do Zodíaco, um Spider-Man, do que desenhar a própria Mônica, porque é uma técnica, parece que é única, exclusiva, por mais que todos tenham aquele mesmo formatinho de rosto, só muda o cabelo, É, alguma coisa ou outra, mas é muito difícil você acertar aquela tem que precisão. praticar muito ali, muito. Isso, né? Aí quando eu vi aqueles personagens, assim, eu me encantei logo, porque assim, os atores que se vestem com aqueles mascotes, eles fazem as vozes dos personagens, né? Aham. Do jeito que a gente escuta quando eles estão se apresentando na TV, que eu pensava que talvez seriam outros atores dublando, né? E eles têm todo. E o Cascão, não, o Cascão não, o Cebolinha logo me perguntou se eu era irmão do Cascão, pelo cabelo, pelo estilo. Eu disse, olha, Cascão, seu irmão aqui. Eu disse, tal. Né? E eu curioso como fui, né? Então, outra coisa, Maurício Souza vai me processar também agora. É. Eu fui logo cravando minhas unhas assim na bochecha da Mônica para saber de que material era feita aquela máscara. Gente, será que isso é VA? Né? Professor, mal de professor de arte. Curioso que é logo tirar. Que é logo perceber, né? Colocar a mão onde não deve, não. E é um emborrachado muito. Mas, Eu acho que não é produzido nem no Brasil mas tu aqui. teve um feedback Ele chegou a Sim, ver teus então, livros? aí depois desse momento, né, desse momento mágico, aí chega o Maurício de Souza.
né? E lá tem tipo umas cadeiras lá no Vila do Limoeiro que você faz os desenhos. Eu tava desenhando, aí um amigo meu pegou, parou e disse: Júnior, olha quem chegou aí, olha aí atrás. Chegou Maurício, a comitiva, né? E o pessoal que tava visitando, todo mundo eufórico. Aí disse: não, gente, vamos formar uma fila e tal. Ele vai tirar uma foto com todo mundo, mas tava todo mundo tão eufórico que ele tirou individualmente. Aí eu olhei para o assessor dele e disse: traga os livros. Aí ele disse: eu vou pegar os livros. Aí foi lá, pegou os livros, né? Aí chegou o grande momento, né, de conhecer essa divindade, porque é uma divindade, né? É uma entidade já espiritual. Então chegou esse momento de conhecer o Maurício. Quando eu entreguei os livros para ele, eu disse: olha, Maurício, meu nome é Júnior Missac, sou da cidade de Patos, lá na Paraíba, né? Eu queria entregar de presente para o Senhor essas obras, porque eu sou escritor e sou ilustrador. Ele disse: rapaz, você é da Paraíba? Eu disse: sou da Paraíba. Ele disse: e por que você está me entregando essas obras? Ele disse: não, é uma forma de agradecimento por tudo que o Senhor representou na minha vida enquanto artista, enquanto educador, não só na minha vida, mas de todo o Brasil, né? Então, assim, eu espero que o Senhor receba com carinho, né? Aí ele olhou e disse: nossa, rapaz, e quem faz isso aqui? É você? Eu disse: é, seu nome é Júnior Missac. Eu disse: sim. Eu disse: rapaz, parabéns. Viu? Parabéns. Eu vou colocar. Se você colocou seu contato aqui, eu descoloquei, embora nunca me ligaram. Né? Mas coloque seu contato aqui. Ele disse: olha, eu vou colocar seus livros na minha estante da minha sala de atendimento à sala dele, né? Uhum. Vou colocar na minha estante da minha sala. Ouvir isso de Maurício de Souza, para mim, sabe? Ele poderia muito bem, só na educação, Já é uma agradecer. premiação, assim, porque agora eu tô falando isso, aí eu vou fazer a pergunta que eu acho que é uma das mais importantes desse podcast. Sim. Volta atrás nos teus pensamentos e reveja o que aconteceu tudo e o que tu sente. Olha, eu saí de São Paulo com um troféu, porque quando eu fui fazer essa visita a São Paulo, eu conheci o Maurício, conheci a Mariane também, que é uma apresentadora infantil, né? Foi apresentadora infantil nos anos 90, passou pela Record, SBT, CNT, né? E que deixou também um legado nesse núcleo de apresentadoras que fizeram a imaginação das crianças naquela época. E Mariane, ela tem um canal que ela conta histórias e ela também contou as histórias dos meus livros e conhecer ela, também ouvir dela a questão do meu talento, né? E tipo: ah, vem embora pra cá, cara, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos tentar alguma coisa aqui, seu lugar é aqui. O próprio esposo dela, o Eudes, que é um produtor cultural lá e produtor musical, já Uhum. trabalhou para Agnaldo Raiol, Laura Pausini e muitos outros nomes, né? O cara disse: cara, vem tentar alguma coisa aqui, seu lugar é aqui. Né? Isso me deixou muito mexido, porque era tudo que eu queria ouvir dessas pessoas, do próprio Maurício, quando disse: rapaz, parabéns, vou deixar na minha estante os seus livros. Foi o que eu sempre queria ouvir na minha vida. Então, tipo assim, sabe? Tipo, se eu morrer hoje, eu vou morrer na certeza que mesmo de eu não ter passado por esse processo, eu teria dado certo. Sabe, com aquela intuição. Ah, Júnior, mas você não sabe, você não tem bola de cristal, né? Poderia você ter ido para São Paulo, Rio, e você ter fracassado e voltado com a mão na frente e outra atrás. Uhum. Poderia, mas Uhum. assim, para mim a certeza de que eu poderia ter dado certo é maior. Se eu tivesse nascido num campo onde me possibilitava brilhar mais, dar um passo mais à frente, eu teria com certeza conquistado um espaço maior. Ah, mas por que você não faz isso, né? Deixa a Paraíba, vá lá, vá tentar, você ainda é novo, você ainda pode conquistar. Não é bem assim, a gente sabe, né? Sim. A gente demora para conquistar a nossa história e a gente abrir mão daquilo. Pode ser até um pouco de apego, mas assim, abrir mão não é fácil, sabe? Mas a pergunta, na realidade, é o que tu sente olhando para trás, o que tu Que conquistou, valeu a pena. que valeu a pena, cara. Valeu a pena não desistir, valeu a pena persistir, valeu a pena me jogar em espaços que não eram para mim, sabe? Não era para mim, não digo assim que o meio não ia me favorecer, Isso. né? De colocar meu nome lá, olha, eu sou isso, eu tenho isso, eu produzo isso. Eu Sabe, de quero, você sabe? olhar, às vezes as pessoas, sabe, não acreditar, que isso aconteceu comigo também, Sim, né? Até em off a gente conversou sobre isso, sim. Alzin, né? tem coisas que eu tenho, por exemplo, tô conversando essas coisas aqui para você, mas que eu tenho vergonha de conversar até nos lugares que eu frequento socialmente. Por quê? Porque assim, a gente nasce numa realidade tão fechada que às vezes você dizer: olha, fulano de tal me notou. Tá, tá. Sabe? Assim, as pessoas não Exato. acreditam. Sabe? Ou então, tipo, acredita, mas tipo, ah, ok, você é legal, tá bom. Tipo assim, não vê um mérito. Cara, você realizou um sonho. Cara, uma pessoa maior que você sempre sonhou estar perto daquela pessoa, disse que você é uma pessoa que produz algo bacana. Sabe? Você se realizou,
sabe? Assim, as pessoas não, às vezes não enxergam a grandiosidade desse sonho. Porque, assim, a grandiosidade para muitas pessoas é você ter vários apartamentos aqui na Orla, em Tambaú, você ter uma casa em Nova York, ter uma Ferrari. É aquela coisa, o material ele tem que falar mais alto do que a Exato. conquista pessoal. Sim, E a conquista pessoal é diferente para cada pessoa. Para mim, às vezes uma conquista pessoal é estar em um momento como esse que você passou. sim, Para mim, um momento pode ser extraordinário, tá tendo esse bate-papo, escutando a tua história e dizer, caramba, sim. Porque eu licença, nesse momento, pronto, aí eu vou revisitar aquela criança que morava em Mangabeira 2, que estava numa cadeira de roda para ter uma perna amputada, que ninguém acreditava que iria viver, né? E que de repente está lá sendo elogiado pelo cara que ele juntava tampinha de garrafa para trocar por quadrinhos, olha que né? lindo O cara isso, pô, que é uma história coisa é muito, essa, pô? muito doida, sabe assim? O que mais eu sinto sobre isso é o que tu falou agora. Às vezes, não só com você, mas com outras pessoas que eu já tive bate-papo em off ou aqui no podcast, é o pudor da própria alegria, que são as conquistas. Sim, Às vezes as pessoas têm aquela alegria, tipo, cara, eu tô agora desenhando o Superman. Só que se eu mostrar muita alegria, parece que eu tô sendo. é, Como é que é? Aqui a gente chama de pabuloso, né? Eu não sei uhum. qual a outra palavra que a gente usa para essa, para quem não conhece pabuloso, Shanka. Não, não, o Não, cara tá desenhando, então ele tá contando. É, a- co- contando contando vantagens. vantagem. Ah, ele tá contando vantagem. Porque agora. Cara, tu tem noção de quantas horas esse cara sonhou para que isso Isso. acontecesse? Quantos momentos esse cara abdicou, até estar com a família ou estar com os amigos, para estudar, para se dedicar, para que ele realize. Aí chega meia dúzia de pessoas e tenta tirar esse mérito e você não ter. Aí você cria um pudor Sim, de você não poder comemorar a sua conquista é pessoal. isso. Meu irmão, isso os caras têm que ter orgulho. Porque é por isso que eu fiz essa pergunta pra você. Pronto. Tu olha pra trás, tu vê aquele garoto que tava na cima da cama, que Sim, veio pegar um sim. bloquinho de papel, que lançou essas, se resgatou, lançou essas obras, que hoje Maurício Souza olha pra você e diz assim: vou deixar na minha estante. Sim. Cara, Pronto, por exemplo, você é um cara que você desenha para os Estados Unidos há mais de 15 anos, isso. né? Faz trabalho para fora. Mas eu tenho certeza que às vezes você conta isso para as pessoas e as pessoas tipo assim fica na tela azul. Tipo, Isso. como é que ele consegue fazer isso? Será que É, isso é verdade? Será que ele faz isso? Será que ele é. ganha dinheiro com isso? Sabe assim, as pessoas elas não acreditam nisso, né? Assim, tem essa descrença. Gente que é às vezes até da nossa própria casa. Às vezes não Exatamente. tem, sabe? Assim, não valoriza da forma que a gente enxerga, né? Por exemplo, lá na minha cidade tem um artista que ele acho que deve estar morando aqui agora. Eu acompanho pelas redes sociais, mas eu não tenho contato de amizade, que é o Chico. Sim, Chico é uma referência nos quadrinhos nacional e até internacional. internacional E também. quando eu digo isso para os alunos lá em Patos, né? Eles ficam tipo assim sem entender. Tipo, "Ah, como assim? Um patoense já desenhou para a Turma da Mônica, já tem obra não sei onde, já foi premiado, ganhou. Sabe assim, é uma coisa que é tão fora da realidade que a gente vive, que isso assombra as pessoas, Que até em assusta. falar parece que você tá contando uma mentira. É, parece que Entendeu? está Tipo, contando uma uma mentira. lorota, né? Vou começar a usar Pois é. palavras das antigas, Gente, Chianca. isso é real, gente. Isso pode acontecer, sabe? Aquele cara que você sonha, não me refiro só ao quadrinho, sei lá, no esporte, no futebol, ou em alguma profissão que você admira. Ele pode chegar para você e dizer que você é bom se você persistir naquilo que você quer fazer, né? Então, acreditar nos sonhos é fundamental, Sim. né? É, cara, é tanta coisa assim que vem que eu acho que o mais importante é não tenha pudor Sim, de ficar feliz. Não tenha pudor de comemorar cada conquista. Porque só existe aquele momento para você sim, comemorar. Porque eu falo isso porque tem hora que eu recebo uma notícia. Ah, eu estou dentro de um projeto que foi premiado na Austrália. Tem hora que eu digo, cara, eu vou comemorar isso com quem?
Sabe, assim, tem hora que me bate essas coisas. Vou comemorar com quem? Que Você era bota algo no para ser noticiado, tipo, né? noticiado, A imprensa local parar, né? Vamos entrevistar, vamos saber, mostrar isso, né? exatamente. Mas que parece que até às vezes quando a gente manda uma pauta para a imprensa falando sobre essas conquistas, tipo assim, nem liga. Parece que é uma coisa que, tipo, É. sabe? E aí, onde é que você para e pensa? Alguém tem que começar isso. Sim, E foi uma das coisas que me fez montar o podcast com o Chianca. Aí foi essa coisa, tipo, se ninguém quer dar um holofote à altura, a gente vai dar a nossa contribuição, uhum, né? Como a gente como professor dá a nossa contribuição. sim, A gente como artista dá a nossa contribuição, né? E de alguma forma a gente está dando a voz para alguém, ou está dando um pouquinho da gente para alguém, e aquela pessoa sim. também deixa algo com a gente, né? Que deixa as memórias, as experiências e tal. Mas é isso, cara. Tem que se comemorar. Eu fico, saca, num momento assim. Eu acho que eu tô tão feliz por você que eu tô tenho até sem palavras, porque Ah, obras que vão sair na Espanha, obras que receberam premiação, uhum. obras que vão ser traduzidas em vários outros idiomas, né? E aí chega mais essa obra nova do seu novo projeto que tá aqui, Miguel, o celular. Miguel e o Celular, né? Olha, eu tinha que dar um zoom aqui pra galera ver. Essa saiu recentemente. Também você tem um QR Code aqui para que você possa escutar o áudio, caso Sim. você não possa ler. É um Tem trabalho música também. inclusivo, tem música, É, né? Além disso, algumas dessas obras que a gente já mostrou, já estão na segunda tiragem. sim, Então, quer dizer, é um álbum de sucesso. Só não é um sucesso maior porque o pessoal não está falando, mas está vendendo, o pessoal está comprando, está sim. tendo retiragem. Então aí você. Não sei se eu falei correto, retiragem não, é reimpressão. Reimpressão. É, Isso. desculpem aí, pessoal, reimpressão. Aí entra aqui, ó. E o Júnior, além de ter feito isso aqui, esse livro, né, falando um pouquinho sobre a história desse personagem, ele também tem. Olha aqui o teu mangazinho. Sim. O teu As resgate. referências que vêm aí do a- Dragon Ball dos Cavaleiros, de o tudo. resgate. Você não é capaz, cara, de fazer um mangá. E agora você tem aí, Eu ó. tenho que fazer um quadrinho ainda. Eu tava falando aqui pra Oxinha que é um desafio que eu preciso lançar um quadrinho. Eu quero. Né? Então aqui tem já alguns spoilers para você ver. E aí entra justamente aquela parte que tu falou de se doar de corpo, de música, Sim, de tudo. E, se eu não me engano, essa obra ela é responsável por isso agora, né? sim. Júnior Celular. Começou a partir do Gato Juan, né? Trabalhar para criança é desafiador, principalmente as crianças dessa geração alfa, né? A gente já está saindo da geração Z, está entrando na alfa, e que são crianças que elas já têm mais um acesso à tecnologia, já têm acesso mais à informação mais do que o que a geração da gente teve. Então é desafiador você ainda prender alguém para poder ler um livro, principalmente impresso, Mais aqui perto do né? microfone. Tá certo. Tem que Então, policiar que tu tá saindo do desculpa. microfone. Pronto, pode policiar, tu Senão deve o estar um pessoal do pouquinho. Spotify não vai te ouvir. Então tem sido desafiador, porque quando eu comecei quando eu lancei o Clarice Andorinha, só queria ser aquele ilustrador, aquele escritor que eu esperava que eu iria ter um alcance, mas sem me envolver muito. E principalmente escolas, que escola é um lugar fantástico, gente, para propagar um trabalho para você que sonha ser escritor, ser quadrinista, né? Procurem fazer projetos com escolas que é o campo onde a leitura se desenvolve, né? Muita gente ainda tem até um preconceitozinho, não quer deixar na livraria, não quer ir para a escola, Até não é um porque é um bom laboratório, né? Porque tu Isso, vai ter lá o feedback de quem tá ali na hora. sim, sim, na hora, exatamente. Então, Clarice Andorinha começou ainda na pandemia a participar de lives, né, de rodas de conversa, de rodas literárias de escola. Uhum. E isso as pessoas sempre perguntavam: Ah, Júnior, você não conta a história? Eu disse: Não, eu sou tímido, eu tenho eu sou introspectivo, sou artista visual. Meu lance é Chianca, no como é canto que a gente fechado. acredita nisso, Chianca? Chianca tá Mas aqui é, balançando a cabeça. mas a raça toda é introspectiva, Hum. os artistas visuais. Você tem contato com muitos, você sabe disso. Então, eu não contava. Aí veio o Mágico do Seridó. Assim, eu pedi para uma amiga minha, Sayô, que é até daqui aliás, é de Patos, mas mora hoje aqui em João Pessoa. Ela fez a trilha sonora, cantou e a musiquinha viralizou nas rodas literárias que a gente divulgava o livro. Depois veio o Mágico do Seridó, que foi em homenagem a São João do Sabugi, uma terra que eu tô lá há 8 anos trabalhando como professor de artes, onde eu adaptei o texto do L. Frank Baum, do Mágico de Oz, para
uma versão nordestina, digamos assim. Então, se passa na Serra do Mulungu, que é uma serra conhecida lá da região. Aí fala da culinária do Filhóis. Então, é todo um processo dos personagens dentro desse universo do Seridó. E ficou carente porque também eu não fazia essa questão da contação. Colocava o chapéu de couro, ia para as escolas conversar, falar do processo de criativo da ilustração, do texto, mas eu não sabia contar a história, né? Eu tinha vergonha de contar a história. Aí veio o Gato Juan, pronto, o Gato Juan já me desafiei a cantar, né? Então fiz a musiquinha mais clichê para essa questão da educação infantil, para crianças de 4 a 7, 8 anos de idade. Tem E algum refrãozinho nessa música? tem. É só repetição de frases mesmo, né? Tipo, miau, 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 ele é meu animal, Juan é um gato esperto, ele é sensacional. Ah, E a música eu vou contando a história, que ele era barrigudo, tinha os olhos azuis, pedacinho do céu, parece uma bolinha, né? Desenhada com pincel, tem uma barriguinha fofinha de apertar, mas calma, senão gato pode até se machucar, dorme o dia todo, só acorda para comer, ele é um preguiçoso, não tem muito o que fazer, né? À noite ele vive nos telhados a andar, mas quando o sol surge, ele vem me acordar, olha que né? Então, lindo, Chico. Caramba, velho. Ô, Que Chico Buarque me massa, aguarde, é. viu? No nível, né? Que massa, cara. Então, gente, é isso, né? A questão do Gato Juan veio com essa questão da composição e eu gosto muito de compor, gosto muito Que é de outra coisa brincar que com você isso. descobriu também, Sim, né? que eu descobri, gosto muito desse processo de criação. Aí lá vai eu com essa voz de bode, né? Gente, Xuxa, o povo diz que Xuxa mia, né? Fala, oi, baixinhos, tal, né? Para conquistar a criança, como a maioria das apresentadoras que cantavam, né? Mas, tipo, aí lá vai um cara que tem uma voz meio assim, tal, conta miau, 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 ele é meu animal. Isso aí vai assombrar as crianças, né? Achei um produtor do Paraná, fiz um trabalho online, né? Mandei para ele, ele produziu, beleza, fiz animação, joguei aí e viralizou para onde a gente foi lançar esse projeto. Né? À toa que esse projeto se acabou, a gente fez a reimpressão, já acabou literalmente, mas que ainda o pessoal ainda, conta a história do Gato Juan, né? Canta a música do Gato Juan, virou meio que até um meme para mim, que até meus amigos tiram onda. Quando eu chego, chegou o Gato Juan, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ter isso ou de alguns amigos seu ter, mas na minha Sim, infância existiam uns LPs pequenininhos sim, coleção de skin. que era contando histórias. Sim. Aí tinha do Chapeuzinho Vermelho, tinha dos Três Porquinhos. Uhum, E isso marcou muito a minha infância, porque sim, eram discos de vinil com cores diferentes. Aí tinha o sim, amarelinho, o vermelhinho, o isso. azulzinho. E as E, ilustrações em aquarela na capa do. na capa. E basicamente tu tá fazendo um Sim, resgate de uma sim. forma atualizada. Aham. E justamente por essa questão afetiva, eu encontrei até uma produtora que eu produzi só pra mim, né? 2 discos de vinis, né? Do Gato Juan e da Clarice Andorinha. Aí de um lado é a música e do lado é a contação de histórias, né? Que eu mandei gravar porque eu queria ter né? Esse Esse material item de físico, colecionador né? Isso mesmo. porque me remetia muito a isso, que eu escutava muito esses disquinhos. Então eu achei interessante e mandei Ah, fazer então tu pra teve mim. também. Tive sim, Que tenho sim. massa, Aí cara. pronto. Aí depois lancei. Não, veio a Raposa já é um conteúdo mais filosófico, aí não teve música, veio o Miguel Celular com a música para o Miguel. Aí, por mais que eu já tinha lançado o Mágico do Seridó, me senti na necessidade de gravar um forró para o Mágico do Seridó, né? Entendi. Aí, que inclusive, assim, festa junina de escola naquela região só dá o Mágico do Seridó. Tem um É, refrãozinho também pra tem, gente? sou um mágico, eu sou do Seridó. Ai, esqueci como é. Vou com o início, vou naquela, calma aí. Foi naquela brincadeira, nessa terra de São João. João. Conheci uma menina tão pequena e tão perdida, mas com grande coração. Terra de fada e feiticeira, chegou nessa serra então. Vi um leão e um espantalho e até um homem de lata que queria um coração. Ai, sou um mágico, eu sou do Seridó. Pode chamar seus amigos, vamos dançar um forró. Ah, que Então, perfeito, cara, que legal. E bem, tá aí, muito linear, a rimazinha tá muito pronto, é bom. todo dentro dessa poética que eu também pego referências da própria literatura, da cultura popular, do cordel. Não chega a ser um cordel, são poemas, né? E que eu trago para esse universo que eu tinha que deixar essa marca sertaneja,
dentro das minhas obras. E o último agora, que infelizmente não pude trazer para cá, né, foi a Tapioca da Vovó, que é um projeto também que tem música e veio meio que uma embolada que lembra Chico Science com Nação Zumbi, né, para Eita. criança, viu? E que foi produzido também lá em Patos e que também virou filme pela Lei Aldir Blanc, um curta-metragem, né? Que também já rodou festival de audiovisual em Santa Catarina, né? Eu não vi Tá isso, rodando cara. aí. Isso são Mas tá 3 na minutos. internet ou não? Não está porque, assim, tá trailers, mas a gente não disponibilizou o filme porque tá rodando No festivais, festival. por questão Aham. de regulamento, né? Dos editais. Mas que é todo com fantoche, sabe? Porque também sou apaixonado pelos Muppets, por esse universo. Pois Por isso que você é. sempre vê eu com um fantoche ainda na E eu mão. achei maravilhoso, e até quando a gente tava conversando aqui em off, né? Sim, Essa parte da leitura que tu faz para as crianças agora. Quando eu viajei para Portugal, antes da pandemia, eu entrei numa, disse para Nive, eu quero ir nos sebos, eu quero ir nas livrarias para conhecer aqui de Portugal. E aí, quando a gente entrou numa livraria, que eu vi lá no fundo, tinha uma rodinha de criança sentada e tinha uma moça lendo os livros para as crianças. Eu fiquei sim. emocionadíssimo. E depois da pandemia, que revisitando, vendo algumas coisas, e eu vi você fazendo isso. Pronto, eu me encorajei quando eu fui lançar o livro em Campina Grande, na Nobel, antes de fechar. Eles fizeram lá e eles perguntaram se eu contava a história, eu disse que não. Então eles colocaram uma funcionária para contar a história, que tinha habilidades de artes cênicas, era atriz, e ela Sim, se fantasiou e contou a história dos livros. E eu fiquei me perguntando, gente, por que eu não estou fazendo isso? Porque eu não vou estudar para fazer isso? Porque, claro que contar a história é muito difícil, gente. Tudo que é da arte precisa estudar, né? Então, porque eu não vou estudar para poder aprender a fazer o mínimo disso, né? E foi quando esse ano montei um projeto pelo o Funesc Férias, né? E foi aprovado e pela primeira vez eu entrei num teatro de verdade, que é o Teatro Ica, lá em Cajazeiras, onde eu fiz 2 sessões de contação de história, onde eu levei as músicas, eu levei os vi as fantoches. fotos. Sim, tem até um vídeo lá no YouTube. E a partir daí, pronto, fluiu. Né? A gente já está montando um espetáculo de Natal agora que vai sair pelo o Banco do Nordeste Cultural, que a gente vai fazer Souza, Luiz Gomes no Rio Grande do Norte e Malta na Paraíba, né? 3 sessões assim em seguida, que é um espetáculo de Natal, onde também já tem até música de Natal. A gente lançou uma música de Natal que já está sendo trabalhada nas escolas, Que né? legal, Inclusive, velho. antes de vir para cá, eu recebi uns vídeos de umas crianças dançando essas músicas, né? Nas apresentações em escola pública. E o mais bacana Alci, que muita gente assim, talvez que tenha esse sonho de ser escritor ou ilustrador, porque eu quero ser reconhecido. Não, eu Poeta. quero ir para França, quero ir para Europa, para os Estados Unidos e tal. Gente, eu estou sendo chamado para lugares interioranos. Eu fui chamado agora para um interior de Aroeiras, que fica aqui nessa região aqui de Campina Sim, Grande, Campina para Grande. uma comunidade chamada Distrito Velho, que é uma comunidade. Acho que você se lembra da barragem de Acauã, acho que Sim, Acauã, é a que barragem. teve aquela tragédia e Aham. tal. Pronto, que o governo tirou as pessoas daquela localidade e montou esse distrito, né? Fica mais ou menos a 20 quilômetros ou 20 minutos de carro de Aroeiras para lá, é uma estrada de terra que a gente pega. Eu fui fazer uma apresentação numa creche onde essas professoras acharam minhas obras pela internet, acharam interessante e disseram: não, vamos trabalhar esse cara aqui, vamos trazer esse cara para cá. E elas fizeram uma festa enorme para me receber, né? Galante, já fui para Galante, Campina Grande várias vezes. A zona rural de Campina me recebe assim, de coração aberto, sabe? Eles fecharam uma escola numa zona rural para fazer só um projeto de leitura com as minhas obras. E isso para mim assim é É um encantador. presente, cara. Isso é Isso. uma, né? Além de você estar indo pelo teu trabalho, quando Sim, você chega lá é um sim. E presente fora isso. assim, a experiência que você tem, você chegar num canto, as crianças tá lá, miau, 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 ele animal. Minha sobrinha fica morrendo de rir quando ela vai comigo. Ela diz, gente, eles sabem a música. Né? Porque as professoras trabalham isso em sala de aula. E cada material desse meu, assim, eu já penso, já que eu sou professor, eu já penso num planejamento pedagógico. Então eu tenho um caderno de atividades pedagógicas envolvendo pintura, colagem, quebra-cabeça, de como as professoras podem conduzir a contação de história dentro da sala de aula, tem os karaokês, tem as animações, né? Então é um projeto pronto que eu entrego, por isso que está fluindo, está fazendo fluir, né? E a literatura tem me feito ir para esses lugares onde a cultura muitas vezes não tem tanto acesso,
né? Onde eles nunca talvez imaginariam estar diante de um escritor. Porque na minha época, não sei você, mas na minha época eu vi um escritor na minha escola, jamais. Eu lembro que meu primeiro parado de idade que eu tive, o quê? Na sétima série, oitava série, e que era um autor lá de São Paulo, Campina. Até hoje é difícil. Até hoje é difícil. Você encontrar um escritor, um cara fazendo um livro e tal, Sim. você fala, cara, que massa, conheci um cara que tá escrevendo um livro, tá fazendo uma coisa. Uhum. Quanto tempo tu levou pra fazer isso? Aí o cara, Isso. 5 anos. E você, caramba, o cara se deleitou 5 anos em pesquisa, Uhum. rascunho, ideia, pra até chegar ao projeto final. Sim. Tem toda uma trajetória. Aqui é basicamente limitadíssimo. É claro que tem Sim. ótimos escritores, mas ter o contato com eles. Sim, sim. Não, um exemplo, mora aqui, mas eu nunca conheci Ariano pessoalmente. Uhum. E Sim. não era uma coisa inacessível, Uhum. né? Essa história, Isso. você ir pra... A cidade dele é É... como é o nome Taperoá? Não, Taperoá. Taperoá. Taperoá, quer dizer, não é uma coisa inacessível pra gente. É inacessível quem tá em São Paulo, quem tá É. muito longe. E mesmo assim, Infelizmente também, assim, Alzia, a literatura ainda é um campo muito elitizado, né? Assim, esses grandes caras como Ariano Suassuna, Augusto dos Anjos, Pedro Américo, que era pintor, mas que também tinha escritas, só se popularizaram porque saíram daqui da Paraíba, né? pois é, Porque que se tivesse conseguiram. aqui, talvez não era esse grande nome que se tornou, Estivesse né? sofrendo Tava... o que a gente sente Exato. na totalidade, né? Ou talvez Tipo, teriam desistido, né? também. Então, assim, eles tiveram que sair daqui para poder voltar como heróis, né? Que é algo que, assim, a gente persiste, né? Hoje a gente não precisa ter essa necessidade porque a internet ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, né? Mas que esses grandes nomes só se reconheceram, foram reconhecidos porque saíram daqui, eu digo isso de certeza, né? Não só eu, mas muitos estudiosos da literatura também afirmam isso, né? Júnior, uma coisa que a gente precisa falar. Hoje, você, como, além de professor, o cara da parte educacional e tudo, como você consegue ver o cenário hoje da área desses distritos que tu tá visitando? Você tem visto que há um crescimento mais da, da chegada dessa informação? Claro, a internet ajudou muito. Quando você chega como artista, as crianças, os adolescentes, eles perguntam para você. Eu digo isso porque, assim, quando eu era jovem e eu via Você um é jovem. artista, é que eu tenho que esconder, senão a pessoa vai achar que eu sou muito jovem. Eu tinha sempre aquela vontade de chegar para aquela pessoa e tirar uma dúvida. Você fazendo essas viagens, você consegue enxergar essa necessidade dessas crianças, tipo, ah, tu desenha, como é que tu aprendeu? Tu recebe essas perguntas Muito. assim. Demais, demais, demais. Recebo muitos desenhos. Muitos chegam com quadrinhos, né? Assim que eles fazem na folha de caderno mesmo e me entregam. Eu disse, olha, isso aqui foi meu primeiro quadrinho. Eu vim dar para você, sabe? Isso para mim eu considero muito precioso, né? Porque é o que tem de mais, é o sonho daquela criança, né? E eles dizem isso, pedem autógrafo. Eu até publicava nas minhas redes sociais, tipo, daquelas trends que a gente publica 10 coisas que você não gosta de fazer. Hum. Aí, de primeiro eu colocava dar autógrafos, porque eu achava chato, eu não entendia, só assinar, coisa tão chata, mas que é algo que eu vejo que tem um valor para aquela pessoa que lhe admira. Sabe, uma foto, um abraço, parar para escutar, né? Por É. exemplo, quando a gente vai fazer esses fan meets, né? Que a gente vai assinar os livros, os desenhos, né? Muitos querem contar um pouco da história, quer parar, olha, meu sonho é ser ilustrador, né? O que é que eu faço para... Gente, aquilo ali é muito precioso. O artista tem que parar, olhar nos olhos e falar É. realmente, né? Que talvez a palavra de incentivo que aquela criança, o adolescente vai ser naquele momento. Porque em casa talvez escute alguém dizendo, você é um derrotado, você nunca vai conseguir fazer isso, né? Deixe disso, menino, vai procurar uma coisa que preste, né? Uhum. Eles escutam, aliás, a gente escuta muito isso, né? Mas você escutar de uma pessoa que é referência, assim como eu escutei, por exemplo, do Maurício de Souza, dizer que, cara, que coisa legal que você faz, né? Claro que eu já tenho uma maturidade, se eu tivesse escutado isso quando eu tinha 14, 15 anos, eu teria Não, pego o pico de o energia é de primeiro lá pra caminho, cima. eu teria pego o primeiro caminhão na BR-230 e me mandado para lá. Mas você ouvir isso de alguém que sabe que
tá lá, que conseguiu, isso é muito importante, né? Você tá plantando um sonho. E para mim, assim, eu sinto uma satisfação muito grande quando eu vou para esses lugares pequenos, né? Tipo, que eu falei, Galante, Malta, São João de Sabugi, Serra Negra, Olho d'Água, São José do Bonfim, né? Lugares assim que eu sei que a cultura raramente vai achar lá, vai chegar lá um escritor, né? E pronto, voltando a essa questão da pergunta anterior, de como é você emprestar seu corpo, sua voz, para outros segmentos da arte que não seja o campo visual e o escrito. Isso para mim é desafiador. Depois, Hum. quando eu comecei a fazer essas contações de histórias, esses musicais, né? Pronto, eu percebi que a curiosidade por esse universo para eles aumentaram, não é? Porque imagina, você tem na sua frente o cara que escreve, o cara que desenha, né? Ele ainda canta a música que a sua professora faz você ouvir na aula, né? Isso para eles é uma coisa muito, sabe, É, grandiosa, gran- né? é, E eu, enquanto artista, receber esse abraço, como aquele vídeo que eu lhe mostrei, aquilo para mim é um curativo, né? Tipo, valeu a pena, vale a pena sair daqui, vale a pena sair de Patos de 7 horas da manhã no Guanabara, não, chegar de 1 hora, não né? Não importa o que as pessoas importa, falam, não não importa, importa sabe? se. E é engraçado como a frase. Quando tu falou, a frase mexe assim também comigo. É tipo, tu vai até lá, tu vai gastar teu dinheiro, teu tempo. A Isso, pessoa não tem noção o valor que você dá por aquilo. é, Ela não tem noção que esse comentário dela, que está tentando desvalidar tudo aquilo que você está construindo, é o que mais dá valor ao que você está fazendo. Você sim, ir, você ter esse contato. É por isso que eu é, fiz essa pergunta para tu. Porque eu mesmo senti essa necessidade. Imagina, você desenha e fica pensando, todo mundo fala assim, não dá para viver disso. Porque eu lembro do Alzir criança, sim, né? Tipo, cara, eu gosto de desenho. E eu lembro, um determinado momento da minha juventude, que eu apaixonado por quadrinho. Isso aconteceu comigo quando eu descobri que existia brasileiros trabalhando para os Estados Unidos, daqui do Brasil, e que viviam disso, que era uma profissão, e eu disse, agora eu tenho uma resposta. Porque eu não sabia responder essa pergunta. Pronto, minha maior referência foi da minha cidade mesmo. Acho que talvez você até conheça uma artista chamada Rafaela Rion. Hoje ela mora, eu acho que em Campina Grande, né? Uhum. Perdi mais a questão desse contato devido a essa questão da mudança, mas eu com 17 anos, naquela época de terceiro ano de ensino médio, todo mundo escolhendo uma profissão, e eu estudando ainda técnicas de pintura em tela numa escola profissionalizante, né? Eu desenhava meus mangás, mandava para as revistas, via publicação a nível nacional, né? Achava aquilo ali interessante, mostrava para as pessoas, bobagem, ele está fazendo isso. Levava para tirar xerox minhas ilustrações. A própria mulher da Xerox olhava e dizia: Menino, tô desse tamanho, em vez de estar pensando em namorar, tá fazendo desenho de criança. Sabe? Imagina se eu tivesse parado. Aí de repente eu sei de uma menina que, diferença de idade, 1, 2 anos de mim, que ela venceu um concurso no Japão fazendo mangá e que Uhum. mora em Patos. Sabe? Isso para mim mexeu muito comigo. Eu disse, gente, como ela conseguiu, né? Como foi isso? E realmente ela é talentosa. Olha a arte dela aqui, né? Que me fez, Exatamente, tipo, exatamente. correr atrás dela. Eu disse, eu preciso conhecer essa figura. E ela me recebeu na casa dela com o maior carinho, mostrou as artes, sabe? Eu que era que sou, né, oriundo de uma periferia nordestina sertaneja, né, onde tudo era fechado para mim, aquilo ali abriu demais. Né, e que hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer isso para essas crianças também, que foram umas crianças que tinham uma visão semelhante à minha há muitos anos atrás, quando eu era criança, né? Elas estão tendo Uhum. a oportunidade de ter esse contato. Então, olha só, né? Por exemplo, tem um escritor chamado João Miguel, lá em Patos, que ele participou até agora de uma feira literária em Campina Grande, já está produzindo seu terceiro livro. E o Gato Juan foi um gatilho para que ele pudesse produzir. Que ele leu, ele disse: Mãe, eu quero fazer isso, igual que esse rapaz faz. Né? Ela me conta esse testemunho sempre, eu quero fazer isso. E o cara hoje está rodando feiras literárias. Olha que Né, coisa com suas maravilhosa, né? produções. A irmã agora lançou um livro, já está estimulando outras pessoas também. É uma rede, E sabe? é incrível o que a gente faz, a gente não sabe quem a gente está atingindo. Não sabe, É exatamente. incrível isso. Uhum. A gente só tem noção quando alguém chega e dá um relato. Sim, Tipo, como você me deu o relato. Sua aluna, tal, outra mãe chega, me encontrou num evento e fez, olha, sua aluna, que até ela é sim, autista, tá ganhando hoje dinheiro fazendo comício, fazendo as artes dela, tá vendendo e tudo mais, tal, não sei o quê.
E para mim é um presente, Sim, sabe? Primeiro porque eu vi o talento na pessoa, mas eu sei que depende da pessoa. Depende de todo esse entorno, né? O sim, apoio. Às vezes as pessoas também conseguem enxergar, porque dependendo da situação de cada pessoa, existe uma limitação, sim. né? Tem pessoas que é mais frágil até com crítica, que aí é onde entra, às vezes, o processo de depressão, de auto, né? Se criar aquela exclusão, né? De ficar Uhum. mais recluso e tudo. E quando eu recebo um depoimento desse, Júnior, eu digo, cara, como a gente não tem noção? Não tem noção. Às vezes essa obra sua hoje, a gente tá falando aqui Brasil, Sim, tá chegando na Espanha, tá chegando nos países, quem tu tá, entendeu? Tipo, atingindo com a arte. sim. Como a gente é atingido por atores, por artistas europeus, por artistas americanos, mangakás. A gente não é atingido? A gente não é contagiado pela a arte Uhum. sem conhecer a Sim. pessoa? Isso é muito doido de você imaginar que a pessoa começa, às vezes, até a amar você pelo Sim. desenho. Ou chorar Ou quando chega perto de chorar. você, É, né? Eu fico às vezes sem entender quando uma criança chora, tipo, eu queria te conhecer demais, cara. pois é. Sabe, assim, uma coisa muito louca isso, né? Uma vivência muito louca que eu não tinha tido até o Júnior do Velho Testamento, que eu costumo dizer, que foi o antes da pandemia, né? E que essa vibe infantil, embora eu não sei até quando eu tenho na minha cabeça que eu não posso revelar prazo de validade para essa vibe que eu tô fazendo, né? Porque também eu quero atingir outros gêneros, eu quero ir para um gênero mais adulto, eu quero ir para os quadrinhos também. E hoje, como eu empresto a questão do meu corpo, da voz, e sou um personagem que estou ali, fora os livros, então, tipo, associar outros gêneros que eu gostaria de trabalhar ficaria complicado para a criança, sabe? Então, até ter cuidados na imagem, rede social, de estar publicando coisas que eu gostaria de publicar, com que eu converso com os amigos, que eu converso com família, né? Então, assim, começa a policiar essa questão da imagem, né? Porque tem pais que me acompanham, tem educadores que me É verdade. acompanham, né? Antigamente, não. Até o Velho Testamento, o Júnior era aquele cara que falava do que ele fazia no meio da rua com os amigos nas baladas, ou então falava mal do político A, do político B, Mas tu né? sabe que hoje mesmo aqui no programa, não só pessoas que estão te conhecendo agora pela primeira vez, Sim, como meus alunos também vão estar assistindo você, sim, né? Então, sim. assim, imagina, um dia você foi meu aluno e hoje você está dando relato como Pois é. profissional. Aham. Então a gente também tem que ter muito cuidado. Tem gente que não liga, tem artista que não liga, mas tem É, que ter, né? Não posso estar, tipo, criticando religião, porque é um pensamento filosófico diferente do meu, ou então do político, porque, fulano, sei lá, é corrupto ou não é, sabe? Assim, você tem que ter um cuidado que você é um produto também. Você é uma, né? você é uma Uma imagem hoje em imagem, dia. você é uma imagem que também faz rodar isso aqui, É. né? E eu tenho aprendido isso a dia a dia, sabe? A dia a dia, porque realmente, assim, é muita energia colocada aqui e essa energia vai passando para outras pessoas e as pessoas querem conhecer quem é que está por trás disso tudo, né? E claro que nós somos seres humanos falhos, nós falamos palavrão em off, como diz a história, mas as pessoas não esperam isso. Né? As pessoas esperam o cara legal que desenha, o cara legal que canta miau, miau, É. miau, o cara legal que tá com fantoche na mão. Né? Então, por mais que seja um alcance ainda restrito, não seja um alcance imediato a nível internacional, nacional, mas que mesmo assim você é uma referência para alguém, essa pessoa está lhe notando de algum lugar. De algum lugar. Perfeito. Estamos chegando nos nossos momentos finais do podcast. É tão bom conversar aqui. E eu vou fazer aquela velha pergunta para o nosso encerramento. Aham, Depois vou dar os meus agradecimentos finais e você pode também dar os seus agradecimentos e redes certo. sociais. Tem que falar porque o pessoal do podcast, do Spotify tem que escutar o áudio, né? O que que você disse que nunca mais você iria fazer e você voltou atrás? Desenhar. Sério mesmo? Sim. Principalmente na pandemia, né? Desenhar, até mesmo escrever para criança, né? Que não era meu nicho. Eu queria ser aquele artista que estava lá no quarto dele, mandava a publicação para o editor cuidava com a equipe de marketing dele de lhe popularizar, você ganhava o dinheiro e a fama, como muita gente pensa que é assim, que não é, né? E se você quiser fazer a coisa acontecer, você tem que colocar a cara realmente no meio da rua e dizer que aquilo ali vai acontecer. Então, por exemplo, tem uma fase aqui da minha vida, quando eu lancei o Mágico do Seridó, eu entrei numa estafa que eu fazia 7 visitações num dia só.
né, de apresentação. Teve livros que eu cheguei a, tipo assim, a jogar pela parede. Eu não quero fazer mais isso na minha vida, eu tô cansado, tô exausto, né? Porque cada livro é uma cobrança. As pessoas cobram um projeto melhor, cobram uma estrutura melhor, né? É igual na música, né? Isso, igual na música. Ah, o trabalho dele vai ser melhor, sabe? O próximo vai ser. Então você se sente meio que cobrado em relação a isso. Então você se administrar enquanto artista, enquanto produtor cultural, que queira que não, tem um produtor cultural que faz o artista rodar. Né? Então isso é muito difícil você conciliar, né? O júnior marqueteiro, Exato. comunicólogo e o júnior artista que está só no processo de criação, né? É muito difícil fazer isso girar, né? Então já várias vezes eu disse, não, isso daqui é a última obra, isso aqui não vai rolar mais não, tá bom, parou por aqui, né? Mas tem algo que lhe chama, é uma energia que lhe chama, sabe? Que faz que a coisa aconteça. De repente você é aprovado no edital, né? E aí você tem que fazer. Tem que Né? Tem fazer. que fazer, por quê? Exato. Porque é uma oportunidade, tem a parte financeira que também não é ruim, é bacana, não é? Uhum. Por exemplo, agora essa questão dos shows. Tá rolando as aventuras na Mala da Leitura com Júnior Misaki através de editais. E que outras entidades sérias estão chamando, estão me levando para lugares que eu nunca conheci, sabe? Estão popularizando meu trabalho. Não tem como não dizer não. Né? Por exemplo, Exato. hoje eu vim para João Pessoa até meio que dodói das rinites e sinusites da vida. Mas que eu tinha esse compromisso, né, que era maior do que eu, porque já estava agendado, eu vi do carinho, da dedicação, principalmente em ambiente de escola, que a gente vê que professores vão dormir de madrugada, cortando EVA, pesquisando sobre a sua vida, É. montando painel. Eu chego em Que é o que o escolas. pessoal não vê o que os Isso. professores fazem, né? Alzinho, eu cheguei em várias escolas, eu vi tipo assim um cronograma da minha vida. Nasceu no 1986, aí tal ano conseguiu isso, sabe? Assim, cara, ela colocou a exposição de toda a minha vida, sabe? Cara, Até fotos eu cadeirante e colocou lá. antes da Gente, pandemia sabe? aconteceu isso comigo. Uma amiga minha muito querida, chamada Rosângela, ela é professora de uma escola estadual Sim, lá no Cristo. Não sei se você conheceu o Cristo Redentor sim, aqui, que tem o Cristo. E ela fez, Alzia, a gente vai fazer uma homenagem pra você, tal, 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 um dia tal, você pode vir e tal. Posso ir e tal. Quando eu cheguei lá, eu tive essa sensação que tu teve. Eu fiquei tão emocionado que eu não consegui me expressar emocionalmente, porque eu não estava preparado. sim, Eu não tinha noção. As crianças me desenharam em cartolina, reproduziram desenhos meus que estão no Instagram, né? Tinha um cartaz com isso, o sim. artista veio de Curitiba, lá, Sua lá, lá, história. e eu fiquei sem reação. Claro, tem foto, eu conversei com todas as Sim, crianças, fiz um bate-papo, tal, não sei o quê. Mas, Júnior, olha só isso, pô, como tu tá falando. Eu sim. entendo você perfeitamente. Pronto, Perfeito. hoje mesmo, lá em Patos, teve uma escola que ela fez um projeto de leitura com todas as minhas obras. Que eu não pude estar lá justamente porque eu já tinha esse compromisso aqui na escola daqui de João Pessoa. E eles me mandaram fotos de, assim, tipo, crianças neurotípicas, autistas, que a mãe fazia os figurinos dos personagens e a criança quer dormir com a roupa do personagem, sabe? Que estavam na expectativa de Júnior Misaki aparecer lá, né, para Uhum, poder cantar, né? Porque quer conhecer o artista, quer conhecer quem desenhou, quer conhecer quem fez aquela história. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço, exatamente, sabe? cara. Porque é algo muito maior do que esse papel, do que esse desenho, do que está escrito aqui, sabe? Sua presença se torna importante, É, né? exatamente. Isso mesmo. Júnior, Júnior Mizaki. Primeiramente, eu vou fazer um agradecimento. Muito obrigado por 2000, acho que é 2010, quando eu abri o Rascunho. Você foi uma das primeiras pessoas a fazer uma matéria comigo. Eu estava horrível. Que é isso, eram Mas outros tempos, era Alzira gente. da Terra 2, pessoal. Alzira da Do Terra Velho 2, Testamento, do Velho do Velho Testamento. Testamento. Ali era o tempo Era que Gênesis. eu tinha acabado de descer da Arca de Noé. Eu tava acabado, eu tava acabado. Você foi lá, fez uma matéria. Você foi um cara incrível. Até hoje tenho ótimas recordações de você. Ter me dado a oportunidade, sabendo de todas as suas limitações, de ter deixado eu contribuir um pouco na sua história de vida. E com isso, sem você saber, você me deu a mesma oportunidade de, sabe, você passar na minha história de vida. E é muito bonito poder fazer um bate-papo com você hoje, vendo tudo isso
que passou pela tua trajetória, tudo isso que você tem de relatos sobre o que você está contagiando outras pessoas, quer dizer, o que você absorveu de mim, o que você deixou em mim também como pessoa, você está passando isso para as outras pessoas. Eu posso dizer para você que eu estou muito orgulhoso. Porque eu sei que a gente pode não se falar todos os dias, a gente pode não se abraçar todos os dias, porque a geografia também não permite, de sentar para tomar um café, mas você continuou sendo o que você nasceu para ser. E eu quero agradecer por você ter tido tempo, disponibilidade, por estar aqui no podcast Microfone Imperativo, me dar essa oportunidade de ter esse registro da sua história e dizer para você, toda vez que você precisar lançar algo, toda vez que você precisar de um espaço aqui nesse podcast, tanto para você ou para quem você indicar, eu quero dizer para você que você tem essa chave na mão Ah, obrigado. daqui. Porque eu sei porque você está indicando. Eu sei porque você está perguntando ou pedindo para divulgar um negócio. E aí eu digo, não tenha pudor. Porque eu entendo você. Tá? E vou dizer, obrigado por você não ter desistido. Obrigado. Tá legal? Seus agradecimentos finais. Alzi, eu não quero ser clichê, né, de dizer, o cara me agradeceu, vou agradecer do mesmo. Né, mas hoje eu tô saindo daqui com mais um troféu pra minha vida. É. Assim como eu saí com aquele sonho quando eu visitei a Rascunho pela primeira vez, quando eu saí com o sonho depois do curso de colorização, né, inúmeras conquistas, até do próprio Maurício, como a gente falou aqui, né, porque você queira que não, você é uma referência, né, você sabe Obrigado. disso, eu não preciso estar repetindo isso, você sabe disso, né, eu sou de um canto, claro que você já deve ter alunos até de outros países, mas isso aqui foi plantado porque também você passou pela minha vida, né, que está plantando no coração de outras crianças, adolescentes, pessoas que também têm um sonho de não desistir. Principalmente para a gente que é de uma região que onde a cultura ela ainda é, todo canto eu sei que é difícil, mas que lá ainda é mais castigante, né? Assim como o sol que a gente enfrenta todo dia quando a Uhum. gente sai de casa, né? E você está dando esse espaço para artistas que são de dentro do mapa, né? Que talvez quem esteja assistindo aqui não conheça, né? Não conhecia a minha história, mas que também tem um leque de artistas muito que produz muita coisa boa, sabe? Que precisa realmente desse espaço e você tá de parabéns por produzir isso. Quando você lançou a proposta do microfone imperativo, eu fui logo, você foi um dos primeiros seguidores lá das redes e acompanhar e fiquei logo pensando, eita, será que um dia a Alzin vai me chamar? Será que eu vou ser digno de estar num canto que até Mike Deodato já passou aqui, né? E quando você me chamou, por isso que eu logo quando eu tive essa oportunidade de voltar a João Pessoa, eu mandei logo a mensagem. Eu disse, olha, vou estar aí tal dia, porque realmente era o que eu queria. Queria vir estar aqui, deixar minha história aqui, estar de cara a cara contigo também para agradecer pelo que você também fez por mim e ainda continua fazendo, né? Então, que nem você disse, a gente não pode ter o dia a dia do café, mas eu estando Exato. aqui à sua frente, para mim, é estar na frente do Alzi que eu conheci lá em 2010. É a mesma sinergia, né? É a mesma interação, é a mesma troca de energia. Isso para mim é muito positivo, porque isso para mim se configura numa amizade verdadeira, sabe? Que a gente sabe que realmente a gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos sonhos e que a gente luta também pela mesma coisa, que é deixar o bem, né? Exato. E que isso aí, Exato. infelizmente, é difícil, principalmente na área artística. A gente sabe das rivalidades, mas que a gente consegue. 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 Não é à toa que a gente tá aqui, é porque a gente tá fazendo a coisa certa. Exato. E eu quero que você reflita sobre isso. Você se eternizou. Se você tivesse desistido, você não tinha se eternizado nesses livros. Um dia quando você for, que um dia isso vai acontecer com todos Sim, nós, mas a gente está eternizado ali, é verdade. entendeu? Alguém vai abrir um dia e vai lá, Júnior Mizar, quem é esse artista? Isso. Como já aconteceu comigo, de acompanhar um livro de um escritor, abrir um quadrinho e depois descobrir que esse cara foi, mas ele se eternizou porque ele continua sendo descoberto, Sim. mesmo ele não estando mais aqui, né? Então, nesse clima de agradecimento e gratidão, pessoal, aqui para a câmera central, sempre antes que Cristianca me corrija, Sim, nesse... obrigado, Chianca, por me aguentar durante esse período. pessoal, a hashtag que eu gostaria que você colocasse no final, hashtag Júnior Mizak volta, simplesinho, você bota aí lá nos comentários.
Vocês viram que é um episódio emocionante, porque é um episódio de amigos, professores, é um episódio de exemplo de vida, de também de você perceber que mesmo aonde você estiver, sempre vai existir o obstáculo. O obstáculo, ele não existe um cenário perfeito para você acreditar no que você quer fazer. Não espere por isso. Espere que sim, estudar, acreditar, avançar, cair, levantar. Ah, isso é coisa de coach. Cara, aprenda alguma coisa com cada história de vida, porque eu tenho certeza que a sua vai ser escrita de uma forma diferente, pode ser uma aventura diferente na sua vida, e também você vai descobrir se realmente era o seu destino fazer aquilo. Se não for, você vai ter aquela paz de espírito e dizer assim, cara, eu tentei, sabe? Então eu sei até onde eu chego e tá tudo bem. Tá legal? Então, muito obrigado a todos. E além disso, vamos aí rapidinho fazer os agradecimentos. Bota aí os nossos patrocinadores. Rascunho Estúdio, quer fazer um curso de desenho, você já sabe. Dá uma escaneada para ver os cursos e as matrículas abertas. Também na Escola de Dança Anne Mendes. Não esqueça de dar aquele like, de também seguir nossas redes sociais, se tornar membro. E claro, quer mais informações sobre o nosso convidado, vai ter na descrição desse vídeo. Segue ele lá e diz assim, eu vi você no Microfone Imperativo, amei a sua história. Deixa lá um comentário, tenho certeza que depois ele vai te responder e você vai ficar feliz também ser amigo desse cara. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio do Microfone Imperativo. Tchau, tchau, pessoal!